Fala galera, tudo jóia? Com vocês, mais um vídeo do nosso canal Papo Nada Sério. É isso aí, mais uma quarta-feira e mais um tema legal. Lembrando que hoje, por ser a última quarta-feira do mês de janeiro, a gente vem com a nossa série No Tempo do Império, trazendo de uma maneira bem sutil e bem direta alguns aspectos importantes ocorridos durante o Império Brasileiro. E hoje a gente está trazendo aí, pegando de carona um pouquinho, alguns aspectos característicos de um grande conflito militar marcado aí por grandes percas, conquistas, mas na maior parte das vezes percas, principalmente percas de vidas humanas, tá certo? Estamos falando da Guerra do Paraguai. E o tema central é como essa guerra mudou drasticamente, tá, a vida ou a formação, né, nas maiores instituições, tá, que o Brasil já teve, que foi o Exército Brasileiro. Muito participativo nessa guerra, tá, principalmente depois da atuação dos chamados voluntários da pátria. E dentro desse contexto também, tá, uma parte desse exército, que era a cavalaria, principalmente a cavalaria gaúcha, considerada por todas a melhor do mundo naquela época, e a gente vai entender por quê. Beleza? Ok? Então, o tema de hoje dentro da série No Tempo do Império traz as mudanças causadas no Exército Brasileiro após a Guerra do Paraguai. Ok? Mas antes de passar para o nosso vídeo, como sempre, eu peço a vocês que ainda não são inscritos no nosso canal, que faça, vá lá, se inscreve. Como? Fácil demais. Tem lá a taginha vermelha, inscreva-se. Quando aparecer 3 sininhos, você vai apertar no de cima, justamente aquele que tem um símbolo de vibração. Aquele significa que você receberá, ao apertar, semanalmente as notificações para estar assistindo os nossos vídeos semanais. Então não perde tempo, vai lá, clica 2 vezes e se inscreve no nosso canal. E no final do vídeo, você vai deixar lá o seu like esperto para fortalecer o nosso canal. E algo muito importante, não esqueçam de comentar ao final de cada vídeo assistido. Seus comentários são muito importantes para que a gente possa continuar, como eu sempre tenho dito, a melhorar a qualidade dos assuntos, dos temas que nós vamos trabalhar semanalmente em nossos vídeos. Beleza? Então não sai daí, fica aí, aguenta que já já vamos fazer uma viagem no tempo, trazendo justamente as mudanças ocorridas no Exército Brasileiro após a Guerra do Paraguai. Já já eu volto. A Guerra do Paraguai. No início do conflito, a onda inicial de entusiasmo da população em se alistar gerou o decreto número 3.371, de 7 de janeiro de 1865. Do que se tratava? Esse decreto criava oficialmente os corpos de voluntários da pátria. Aquelas pessoas que se alistavam de forma voluntária para defender o Brasil na Guerra do Paraguai. Quando nós falamos de voluntários, nem sempre foi assim, uma vez que reforçavam essas fileiras aí, desses grupos, desses corpos, tá, de voluntários da pátria, ex-escravos forçados a irem, mendigos, tá, e escravos de senhores, né, de engenho, senhores barões do café, que, em benefício do seu filho ou dos seus filhos, não queriam perder ou vê-los sendo mortos numa guerra, acabavam então oferecendo seus escravos, né, para irem no lugar deles. Então, muitas vezes, né, essas questões relacionadas a voluntários da pátria, a maneira como muitos iam lá lutar, não condizia com a expressão em si. No entanto, a desorganização e a falta de estrutura contribuíram muito para que epidemias de tifo, sarampo e bexiga dizimassem as tropas brasileiras. Para vocês terem uma ideia, naquele processo todo, as barracas que os soldados usavam foram compradas da França. Só que eram barracas que, diante das características físicas e climáticas encontradas, né, nos locais onde as batalhas ocorriam,
basicamente nos pampas gaúchos, né? Justamente nos pampas uruguaios, paraguaios também, eram barracas totalmente ineficientes, que acabavam não suportando a umidade e o frio que existiam nessa região. Por conta disso, a invasão de recrutas, conforme informação do historiador Victor Isaac Nelson, historiador, chegava a 30%. É isso aí, 30% de todo o contingente do exército brasileiro. E vale lembrar que nos primeiros anos dessa guerra, o Brasil, né, se filiou ou se aliou à Argentina e ao Uruguai para poder de fato fazer frente ao exército paraguaio, que era praticamente 3, 4 vezes maior do que o contingente, tá, de soldados que formavam, né, essa tríplice aliança entre Brasil, Argentina e Uruguai. E depois disso, a partir de 1865, o Brasil passa a encabeçar essa guerra sozinho, por isso a necessidade dos voluntários da pátria. Diante desse quadro de ineficiência, né, e quase amadorismo existente dentro do exército brasileiro, o imperador Dom Pedro II, né, abre mão então de enviar alguém experiente para tentar de fato acabar ou melhorar a situação do exército brasileiro. Por isso que é enviado o Duque de Caxias em outubro de 1866, e a partir da sua chegada passa a existir uma reestruturação do exército brasileiro em cima de bases profissionais, o que incluía aí medidas bem importantes naquele momento, como a adoção de um sistema de evacuação dos feridos e outro de abastecimento de munição e víveres. Mas o que nós queremos destacar de fato em relação a essa guerra, tá, e as suas consequências durante e depois da Guerra do Paraguai, a gente vê já já. De 1860, em suas memórias, ele descreveu a cavalaria gaúcha como a melhor do mundo. Ou seja, as tropas acostumadas a cavalgar desde crianças, e muitas vezes nas milícias da Guarda Nacional, promoviam cargas de cavalaria utilizando lanças e sabres como armas principais e eficientes. Eram confiáveis desde que servissem na cavalaria e não em outra parte do exército, como na infantaria e na artilharia, por exemplo. Voltando a falar um pouco mais sobre os voluntários da pátria, o que nós podemos definir? Eu tinha dito isso logo no começo, né? Eles eram formados por voluntários, né, das mais diversas províncias e classes sociais existentes no Brasil imperial. Eles recebiam incentivos que não eram oferecidos aos soldados regulares, como, por exemplo, um soldo maior, pensões, terras para os veteranos e um tempo de serviço reduzido. Você tem uma ideia, uma dispensa logo após o fim do conflito foi oferecida. E nesse caso, muitos aspectos diferenciavam do tratamento que era dado aos soldados regulares, né, que em contraste com esses aí tinham que servir pelo menos 9 anos no exército brasileiro. É o que vai acontecer, um contraste. E essa questão aí, ela vai impactar diretamente numa crise que vai ocorrer entre o exército brasileiro, boa parte dele, né? Não estou falando aí dos oficiais de alta patente, mas os oficiais ainda de patentes inferiores, mas que vão de fato, tá, gerar ou contribuir para que esse conflito seja acirrado nos últimos anos, tá, do Império, levando inclusive aí ao enfraquecimento do Império e subsequentemente ao seu fim. Seria um dos fatores, né? Não o único, mas outros também levariam. Mas uma vez que o exército se indispõe com o seu comandante maior, com o imperador em si, já é meio caminho para que processos contrários ao prosseguimento, tá, da monarquia no Brasil continuassem a ocorrer. E falando em questão de voluntários da pátria, chegamos também a um tema importante, o soldado de linha brasileiro. Como é que ele se comportava? Qual era a missão deles justamente dentro desse contexto da Guerra do Paraguai? Bom, o exército brasileiro, gente, ele era formado em parte por pessoas recrutadas à força.
Lembra que eu citei para vocês no começo a questão dos voluntários da pátria? Muitos deles eram pessoas que eram alistadas, muitos voluntariamente, vocês não podem negar. Alguns, né, eram enviados para substituir, como eu disse, filhos, né, de pessoas ricas e proeminentes na sociedade brasileira, que ao invés de enviar os filhos, enviavam seus escravos. E em outros momentos, dentro do contexto também do soldado de linha do Brasil, era comum, por exemplo, se usar correntes para levar voluntários, né, até a corte para evitar a deserção. Então essas pessoas, de fato, elas eram basicamente forçadas. Estou falando de quem? Pobres, mendigos, negros libertos também, que eram forçados, negros cativos ainda, né, que iam para substituir os filhos das pessoas proeminentes, tá certo? E era uma temeridade muito grande, porque essas pessoas eram praticamente lançadas, né, no campo de batalha sem as devidas condições de fazer frente ao exército inimigo. Por exemplo, o equipamento desses soldados não passava de um mosquetão minier, né, que era um mosquetão de não repetição. Você dava um tiro, tinha que parar para recarregá-lo, enquanto isso o inimigo poderia de fato atentar contra a sua vida e matá-lo. Duas camisas, né, que eram basicamente um uniforme padrão do soldado voluntário, do soldado comum de linha, um sabre e baioneta, que era para se defender quando de fato o mosquetão, né, o seu único tiro não funcionasse, uma marmita, né, para a sua refeição, um cantil de água e um cinturão para alojar a munição. Basicamente era isso que eles possuíam, certo? Ok? E não podemos esquecer, logicamente, já citei antes, mas vou repetir. A Guerra do Paraguai foi um divisor de águas, tá, que iria justamente rechaçar, né, essa aliança perpétua entre imperador, tá, e seu principal corpo de defesa, que era o Exército Brasileiro, uma vez que o próprio imperador passou a privilegiar, em termos militares, a Marinha, que também foi muito importante em muitas batalhas quase que perdidas, né, tanto no Rio Paraguai, no Rio da Prata, que eram as batalhas de navios que eles conseguiram vencer, exemplo ali a Riachuelo, foram vitórias importantes, logicamente, com contingentes da Marinha, seus oficiais, e que tinha como principal comandante aí o Conde de, que era então o genro de Dom Pedro II. No entanto, essa preferência aberta do imperador para com a Marinha, em detrimento do Exército, só fez aumentar, agravar a crise que passa a se originar justamente no corpo, né, docente desse Exército, que era justamente aquele corpo que municiava os novos e futuros oficiais que eram formados nas escolas militares, principalmente ali no Rio de Janeiro. Beleza? E tem uma questão importantíssima, que é muito destacada e vale sempre a pena lembrar. Quando o Exército Brasileiro, os soldados entraram justamente em contato, principalmente no período, né, em que eles estavam, em que era mantido a aliança, tríplice aliança com o Exército Argentino e Uruguai, tá? E sem se falar também do próprio Exército Paraguaio. O que a gente vai destacar em relação a isso? O Brasil sempre foi, desde a sua independência, o único país que mantinha uma monarquia, tá, como regime de governo, regime monárquico, Império do Brasil, em meio a repúblicas. Vale lembrar que a Argentina, o Uruguai e o Paraguai tinham repúblicas, né? Repúblicas presidencialistas, eles elegiam de 4 em 4 anos um presidente. E é uma experiência que até então os brasileiros ainda não haviam experimentado e não conheciam de fato. Então, quando há esse contato do Exército Brasileiro, soldados brasileiros, tá, com oficiais, soldados paraguaios, uruguaios e argentinos, e quando eles começam a falar como é esse regime, como é que ele funciona dentro dos seus respectivos países, isso vai abrir, vai aguçar justamente nos soldados, nos praças brasileiros, aquela questão, cara, e agora? O que a gente pode fazer para, de fato, tentar vislumbrar para o Brasil um regime como esse? Até porque você teria o direito de escolher o seu próprio governante, não como um regime imperial,
tá? Uma monarquia em que apenas se substituiria, né, o seu governante maior por ocasião de sua morte. E mesmo assim não se daria à população o direito de escolher um novo imperador, uma vez que era um regime imperialista hereditário, morreu, tá, o imperador, então o seu filho ou filha, né, aquele que estivesse na linha de sucessão, iria, no caso, se tornar um novo imperador ou imperatriz do Brasil. E isso acabou mexendo um pouco com a cabeça desses soldados que, quando retornam ao Brasil, e aí por bravura, né, muitos deles são condecorados, sobem de patente, passam a se tornar oficiais, vão também ensinar nas escolas militares, eles passam aí então a inculcar na mente dos novos alunos, novos recrutas se tornarem oficiais, essa possibilidade, né, do Brasil um dia se tornar uma república. E aí, encabeçados por Benjamin Constant, isso aí passa a se tornar algo a ser perseguido, a ser pensado de fato e a ser idealizado, né? Tanto é que o Exército Brasileiro, se unindo justamente ao Partido Republicano Paulista, então a junção militares e civis, passam então a incrementar ou armar um golpe, né, civil-militar que vai destituir, né, Dom Pedro II do poder em 15 de novembro de 1889 e estabelecer no Brasil a República. Entenderam? Porque de fato a Guerra do Paraguai para o Brasil, para o Exército Brasileiro, foi um divisor de águas e que isso culminou justamente nas mudanças de mentalidade, tá, de parte da oficialidade do Exército Brasileiro, que, se aliando aos civis do Partido Republicano Paulista, implementam então aí um golpe civil-militar que vai instituir no Brasil a República. Beleza? Pessoal, esse foi o nosso vídeo da semana, espero que vocês tenham gostado de coração, tá? No tempo do Império, eu trouxe para você as grandes mudanças que a Guerra do Paraguai provocou no Exército Brasileiro naquela época. Beleza? E na próxima semana a gente volta com mais um vídeo do meu, do seu, do nosso canal Papo Nada Sério. Beleza, galera? Deixa aí o like, não deixa de dar o like, se inscreve você que não é inscrito e deixa lá no comentário, dá essa força pra gente. Beleza? Beijo, abraço e até a próxima quarta-feira com mais um vídeo da semana do seu canal Papo Nada Sério. Tchau. Objetivo na cabeça e muita gratidão. É a dose necessária para ser um sangue bom. É necessário sacrifício.